Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês tenham tido um feriado tranquilo, melhor. As apresentações foram muito boas, eu fiquei muito contente. Boa noite, professor. Boa noite, já tudo bem? E hoje, visto que as notas já foram dadas e a composição da nota total de vocês, eu queria fazer a devolutiva dos trabalhos de vocês. Ao invés de eu mandar os trabalhos um por um, eu fiz uma apresentação comentando trabalho a trabalho e fazendo uma visão geral. E eu vou começar com essa visão geral porque elas já são diretrizes para vocês melhorarem o que já foi, então, de tudo que eu vi. E também os próximos passos, o que vocês devem esperar até o final do segundo bimestre. Então, o que vai ser os próximos passos até a conclusão do nosso semestre. Bom, qual que é o principal? Um problema que eu achei quase em todos os trabalhos, e eu vou citando um a um daqui a pouco, é com a questão de citação de fontes. Então, às vezes não tem, às vezes tem e não está citado da forma correta, no texto e também na parte de referências. Mas claro que tem alunos que fizeram perfeitamente bem na parte de referências e alunos que não. Bom, dentro da estrutura do trabalho, então, assim, existem, vamos falar assim, partes que são esperadas e a própria formatação do trabalho que é esperado. Vamos falar assim, até agora era esperado o quê? Uma introdução, a identificação do problema, o objetivo do teu trabalho, que é um só, e aí os objetivos específicos, que é como se fossem pequenas etapas do objetivo maior. E geralmente o objetivo específico ele já é escrito no formato de ações. Então, assim, ele sempre o verbo está no infinitivo. Ele começa com o verbo no infinitivo. Então, identificar quais são os principais problemas, identificar quais são os produtos mais descartados, identificar a quantidade de copos descartados por área. Então, essas são etapas, assim, para o tratamento do objetivo grande. E aí tem a metodologia, onde a grande maioria da turma pecou. Porque a metodologia, ela não é simplesmente uma pequena descrição, é a descrição do passo de como vocês vão conduzir a pesquisa de vocês. Então, por exemplo, quem estava mensurando, vamos falar assim, lixo, quem estava mensurando desperdício de comida, tem que falar, bom, eu vou fazer uma mensuração através do peso da comida que vai ser descartada após o almoço, aquilo que sobrou na panela, aquilo que está dentro, vamos falar, da despensa e foi feita uma avaliação de validade. Então, cada passinho tem que ser mostrado na metodologia de pesquisa. Então, é como se vocês estivessem contando uma... Sabe a receita do bolo? Imaginem o seguinte, vamos falar assim, a gente pega um bolo de cenoura. Você tem, vamos falar assim, você tem lá os ingredientes, você tem depois o modo de fazer. E aí, a última coisa que você tem é o resultado, que é o bolo em si. Então, na metodologia, é mais assim, são os ingredientes e a forma de fazer. Isso é metodologia, é como que você vai chegar no resultado final. Assim, como que você vai chegar no resultado final, independente do que ele seja, porque o bolo também pode dar errado, né, gente? Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer para conduzir a sua pesquisa, para cumprir o teu objetivo? Então, assim, puxa, cada uma dos objetivos específicos, ele deve delimitar um pouco a metodologia. Então, é como se fosse um caminho. E aí, os resultados preliminares, que é aonde a coisa parou.
Os stakeholders, gente, que vocês apresentaram, eu achei muito legal a forma que a maioria de vocês apresentou. Ele faz parte do contexto da metodologia, porque explicar, por exemplo, que é numa casa de família com tantas pessoas e que estão envolvidas, vamos falar assim, as pessoas da família, tem as pessoas do supermercado, isso é um pouco do contexto qual está descrita a metodologia. Porque, por exemplo, é diferente você avaliar a questão, seja de lixo, seja de desperdício, de alimentos, ou de descarte de embalagens, de uma família que tem uma pessoa, ou de uma família que tem 5 pessoas. Até a composição das coisas vai ser completamente diferente. Mas eu vou comentar trabalho a trabalho rapidamente com vocês, para dar um feedback. Para o nosso, vamos falar assim, para o nosso segundo bimestre, que começa a partir de hoje, a gente vai ter as seguintes etapas, que é a identificação dos problemas. Então, vocês pegaram e vocês fizeram uma avaliação, a maioria de vocês fez uma avaliação daquilo que estava acontecendo, porque vocês mensuraram, vamos falar assim, fizeram uma mensuração dos resultados preliminares. Com isso, vocês já conseguiram até muitos de vocês apresentarem, puxa, o que está acontecendo? Compra muito e não usa lista. E aí perde, vamos falar assim, perde produto por estar na dispensa. Compra produto, vamos falar assim, usa muito sacolinha, não tem uma sacolinha em casa, tal. Então, essa identificação dos problemas, vocês vão marcar uma etapa a partir dos resultados preliminares. Pode parecer um pouquinho chato o que eu estou, vamos falar assim, a separação que eu estou para vocês, mas é para ter uma estrutura. Num texto, vamos falar assim, talvez num outro tipo de texto, isso vai fluir de uma maneira melhor. Mas, de forma geral, vocês têm essas etapas a serem cumpridas. E eu estou tentando fazer etapa a etapa com vocês, para, vamos falar assim, para talvez não ficar faltando, vamos falar, pontas soltas. E, a partir da identificação desses problemas, aí vocês começam a propor as soluções dos seus problemas. Então, a gente chama de contramedidas para cada um deles. Então, essa aqui é uma etapa que vocês vão identificar e aí vocês já conseguem fazer, vamos falar assim, propor uma solução para os problemas. A gente tem que tomar cuidado porque nesse período, o que acontece? Existem aqueles não, vamos falar assim, aquilo que a gente não vai conseguir contornar. Por exemplo, é quase impossível a gente colocar o desperdício no zero. Desperdício, estou falando de alimentos. No sentido de que, assim, não se joga nada fora. Mas dá para propor contramedidas, como, por exemplo, fazer uma, vamos falar assim, tem gente que faz a comida do cachorro, tem gente que pega e pega aqueles orgânicos e faz com adubo de planta. Tem gente que fala assim, não, essa comida aqui, ela não azedou, não aconteceu nada, a gente só não vai comer ou fez demais. E faz o que? A doação para um lugar. Então, tem esse tipo de outras contramedidas que elas não são em relação a só a redução. A redução, é claro que ela está contemplada, mas eu quero que vocês antevejam esses tipos de medidas, esses tipos de solução dos problemas. Por quê? Porque depois que vocês propuserem isso, vai vir a aplicação dessas soluções e a mensuração novamente. Então, por isso que eu falei, é resultado preliminar. Porque o resultado, esse primeiro resultado, eu queria que vocês vissem o tamanho do problema que vocês têm. Aí vocês estão meio que fazendo assim, identificamos isso, vamos fazer um plano de ação. E nesse plano de ação pode estar conscientização de pessoas, pode estar treinamento das pessoas, inclusive em fazer mensuração, em se conscientizar ou ensinar as pessoas, por exemplo, a fazer o reuso vamos falar assim, dos objetos e das coisas, enfim. E aí vocês vão aplicar, vão fazer isso efetivamente na prática e vão começar a mensurar
novamente as questões que vocês estão abordando. Então, um exemplo, por exemplo, o pessoal dos copos. Vocês fizeram uma identificação dos copos, vocês podem propor uma primeira medida, que é, vamos falar assim, vocês conscientizarem as pessoas da questão do copo. Mas uma outra contramedida é o cálculo financeiro de quanto custaria cada um ter o seu copo físico, vamos supor, em vez de ter o copo plástico, ter 30, por exemplo, eu lembro que tem uma pessoa que trabalha num lugar que tem 30 pessoas, 30 copos de vidro. Quanto custa 30 copos de pessoal? Tinha travado, professora, eu não estava ouvindo nada. Tinha travado. Vocês ouviram até os 30 copos de vidro, quanto custa? Tá, 30 copos de vidro, quanto custaria? Versus o gasto do copo plástico. E aí você tira um custo variável, coloca um custo fixo que vai durar, vamos falar assim, uma vez, teoricamente. Porque pode até ser um copo que não seja de vidro, pode ser um outro material, pode ser cerâmica, enfim, mas o qual vai desincentivar esse tipo de coisa. É só uma proposição, mas teria um cálculo financeiro aí para uma solução. E depois a exposição disso. Então, vocês vão fazer essa aplicação dessas soluções e vão começar a mensurar os resultados novamente. E a ver o quê? O que vocês estão aplicando, se está dando certo ou se está dando errado. E aí vocês vão analisar esses resultados, né? Então, na ponta do lápis, vocês vão falar assim, analisar se as ações deram certo ou não. E, gente, a ação não dar certo, por exemplo, quer dizer que a nossa solução está errada, mas não quer dizer que o trabalho de vocês não é válido, entendeu? Quer dizer que vocês tenham que voltar novamente à solução anterior. Quem está trabalhando, por exemplo, com desperdício de alimentos, não adianta mensurar uma semana, vai ter que mensurar um período um pouco maior. Por quê? Porque vocês vão ter que conversar com as pessoas, vão ter que modificar a questão de lista de supermercado. Então, é uma coisa que não gira tão rápido assim. Então, vocês vão ver resultado durante, não um dia, mas durante mais de um mês, talvez. E aí, vocês vão ver os resultados obtidos, e aí vocês vão fazer conclusões em relação ao aspecto social, ambiental e financeiro. Então, o tripé da sustentabilidade dentro da aplicação de vocês. Dúvidas? Não. Não? Gente, essa parte aqui do segundo bimestre, eu vou colocando semana a semana as etapas que vocês vão fazer, tudo bem? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês de hoje para a semana que vem é que vocês já revejam os trabalhos de vocês conforme os comentários que eu vou fazer agora, trabalho a trabalho. Então, essa é a tarefa de vocês. Eu vou deixar lá por escrito, mas eu não vou deixar a obrigatoriedade de vocês entregarem os trabalhos. Por quê? Porque na próxima semana vai ter a parte de identificação do problema e a proposição de solução. Então, eu também vou dar uma aula para respaldar vocês em relação a isso. Uma aula teórica, com exemplos e tal. Em relação a esse processo. O que eu espero é que vocês, sabiamente, busquem avançar com essa primeira parte para já entrar na segunda, vamos falar assim, avançando com o trabalho. Vocês viram que não é tão simples assim. Mas não é difícil, mas ele, vamos falar, toma tempo. Bom, Bárbara, eu fiz a apresentação em ordem alfabética, então, gente, do jeito que, vamos falar assim, que eu recebia, inclusive, as entregas. Teu tema de desperdício de alimentos, pontos que você precisa melhorar, é a questão das fontes no próprio texto, e no seu referencial teórico, que ainda é a fonte,
você fez de maneira correta, mas você não coloca a data da consulta. E isso é importante. Se você olhar lá na APA, você vai ver isso. Pessoal, isso daqui que eu falei para a Bárbara, a maioria de vocês passou por esse problema. Então, assim, quando já aparecer, citar as fontes corretamente no texto e nas referências, é exatamente isso que eu estou falando para a Bárbara, para vocês voltarem no manual da APA e reverem isso. Aqueles que não aparecerem, vamos falar assim, com isso daqui, é porque está tudo ok. Bárbara, uma coisa do teu texto. Você pode reduzir o tamanho das suas frases. Às vezes aparecem frases de 3, 4 linhas. Elas são grandes e elas ficam difíceis de ler, consequentemente de compreender. Isso vale para todo mundo que quando está escrevendo também. Querem saber se o texto está legal ou não, de forma geral? Leiam um texto em voz alta depois que vocês elaboraram uma página, porque vocês vão elaborar pouco por semana. Tudo bem que agora vai ter uma correção maior. Leia em voz alta, vê se vocês não perdem o fôlego. Perder o fôlego quer dizer que está grande. Professora, Sim, posso tirar uma dúvida? claro. A senhora tinha dado aqueles comentários dentro do nosso trabalho para a gente melhorar, lembra? Lembro. A senhora viu, então, o meu trabalho a partir desses novos comentários que a senhora tinha feito, né? Porque Sim. eu lembro que eu mexi nele também. Então, eu já posso seguir adiante com esses comentários que a senhora está me passando, né? Sim, sim. Tá bom, então. Obrigada. Bárbara, o objetivo, ele é único. Você só vai ter um objetivo. E os objetivos específicos, eles são mais de um. E aí é aquilo que eu já comentei no começo da aula. Vale isso para todo mundo também. Você tem um objetivo que é reduzir, por exemplo, reduzir o desperdício de um lar brasileiro. Dando um exemplo aqui. Aí você pensa em objetivos específicos, identificar as causas do desperdício nesse lar, mensurar as causas e por aí vai, até você conseguir chegar no teu objetivo maior. Esse vamos falar assim, é assim que se estrutura. Geralmente coloca o tópico objetivo e objetivos específicos. É o nome do tópico, tá? E aí o objetivo é uma frase. E aí, os objetivos específicos são 2 pontos. E aí, vocês fazem como bullet points mesmo, os específicos, mas eles são frases. E eles são frases que começam no infinitivo. Isso tem um rigorzinho. Por quê? Porque é um plano de ação ali. E uma coisa que você já adiantou é que as soluções, você adiantou no seu trabalho, mas as soluções vão vir depois, que agora, né? No segundo bimestre. Então, vai vir também um período de reflexão. Você fez um trabalho muito bom, parabéns. Obrigada, professora. Bruna, seu trabalho, tema reutilização. Que são os meus comentários? Faltou você expor a metodologia de pesquisa antes da mensuração. Isso vamos falar assim, é um problema, vamos falar assim, o teu trabalho está bem feito, mas... duas observações importantes, porque serve para a turma, inclusive, às vezes, olhar o trabalho da Bruna, vocês trocarem ideias. O trabalho dela está super bem escrito e está com a formatação correta, então vocês veem que já não tem problemas de formatação. Mas você não pôs metodologia, isso já é uma coisa grave. Escrever metodologia é importante, porque senão eu não sei o que você fez. E aí eu não tenho como avaliar os teus resultados direitinho. Eu tive como avaliar seus resultados direitinho porque eu vi você apresentar. Mas imagina só se eu mando esses trabalhos de vocês para um colega meu ver e falar assim, olha só o que eu desenvolvi com a minha turma de sustentabilidade e olha como que está dando, vamos falar assim, está dando um resultado legal. Ele não vai entender. Então a gente está escrevendo para vocês exporem para um público que não sou eu que estou vendo vocês evoluírem praticamente toda semana. A gente está escrevendo para qualquer um. Por que eu faço isso com vocês? Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque hoje sou eu, mas eu quero preparar vocês no sentido de vocês poderem escrever alguma coisa e apresentar alguma coisa dentro da carreira de vocês, que é uma carreira emergente. E vocês vão passar por ter que
colocar objetivos na equipe de vocês, ter que explicar esses objetivos meio que passo a passo. Como é que isso vai ser feito? Pegar e ver se está dando certo, e depois recompor as soluções, avaliar de novo. Então, assim, vamos falar assim, tem isso por trás. Eu estou pensando não no hoje só de vocês, mas na carreira que vocês estão desenvolvendo. É isso, Bruna. Dai. Obrigada, professora. Oi, professora. Desperdício de alimentos em casa. Você teve problemas, por exemplo, em várias partes do texto, com uma questão de fonte. Teve uma fonte, por exemplo, que você citou a Embrapa. Olha ela está de forma correta, mas você não teve problemas na parte de bibliografia. E, de modo geral, o teu trabalho está muito bem estruturado e muito bem escrito. Então, vamos falar assim, é mais essa questão das fontes, mesmo de como fazer, e eu gostei bastante do seu trabalho, parabéns. Davi, o tema desperdício de materiais descartáveis. Você apresentou tanto um quanto o outro em relação à citação, então, ver como citar as fontes e também rever as referências, existe critério para isso. Depois da introdução, você precisa seguir aquela estrutura, apresentar o problema de pesquisa, os objetivos específicos. Não está estruturado assim. Então, teu texto fica confuso. E a metodologia, ela apresentou bastante detalhes do que você pretende fazer. Isso foi bem positivo do teu trabalho. Mas você só precisa estruturar a metodologia de uma forma mais racional, e a metodologia, gente, já comentando para todo mundo, ela é bem racional, parecendo receita de bolo, porque é para qualquer um entender. Então, vão ser utilizados esses materiais e vai ser feito assim, assim, assim. Não é bullet points, não é bullet points. Mas vocês precisam deixar bem claro o que está sendo utilizado, aonde está sendo utilizado, quantas pessoas, caracterização do ambiente. É isso que vai acontecer. Se vocês acharem melhor dividir em subtópicos, por exemplo, materiais utilizados, esse. Contextualização do ambiente de pesquisa. E fazerem um texto, por exemplo, seja da casa de vocês, seja da empresa de vocês, forma de diagnóstico, foi feito isso, isso e isso, tá tudo certo, tá bom? Dirce, o teu texto apresentou muitos erros de português. Eu acho que você precisa tomar bastante cuidado com isso e usar, inclusive, o corretor. Você pode usar o corretor na hora de escrever. Tinha também muita questão de formatação do próprio texto. Eu acredito que seja o mecanismo o qual você estava utilizando. Como o Matheus falou que ia te dar uma ajuda em relação à estruturação, eu não coloquei aqui porque isso já está combinado, mas é claro que foi levado em consideração na hora da avaliação. Você precisa também acrescentar a questão da bibliografia, né? Então, você precisa contextualizar o teu problema e vamos falar assim, por que isso é importante? E desenvolver melhor esse embasamento. Então, assim, você teve uma grande sacada, uma ideia legal, mas você precisa colocar no papel com uma precisão maior. Senão, não tem como entender o propósito do seu trabalho. E isso seria uma pena, porque ele parece muito interessante. Gustavo, descarte de lixo de eletrônicos. Uma das coisas que não apareceu só no do Gustavo, mas que eu fui pontuando também. A gente não escreve em primeira pessoa do plural ou do singular. Então, não existe nós podemos, nós fizemos, eu fiz, eu aconteci num texto. Em geral, a gente escreve foi feito, foi proposto, esse trabalho pretende estudar, pretende analisar. Então, o contexto daquilo que vocês desenvolvem. Não existe a primeira pessoa envolvida. Também apareceu a questão da forma de citação, tanto no texto quanto na bibliografia. O seu problema ou a sua pergunta de pesquisa, elas precisam ir direto ao ponto.
ficou confuso, então eu preciso que você tenha um foco maior. Você tem um objeto importante de estudo, você só precisa concentrar. E você pode fazer uma caracterização do problema e mostrar o que você está vendo. Então, assim, qual que é o problema que existe do descarte do lixo eletrônico indevido? Você falou isso super bem na tua apresentação. Você pode colocar essa elaboração e tem bastante fonte para isso, e tem empresas que fazem essa coleta também. O professor Marcelo conhece muito essas empresas, inclusive ele trouxe para o ano passado para fazer a palestra. Então é bem legal. Se eu não me engano, na sexta-feira, um dos alunos vai falar sobre logística reversa de pilhas. Então, não deixem de assistir. Vai ter muita palestra relacionada com os temas de vocês, dos alunos do mestrado. Depois, vocês podem pegar, por exemplo, os contatos deles e tentar trocar ideias, porque eles vão ter material para ajudar vocês. Essa é uma dica e tanto. Elaborar os textos. Então, assim, fazer os textos. Não coloca só tópico. Por quê? Porque não é uma apresentação. A apresentação é isso que a gente está vendo agora, é isso que vocês fizeram. Aí tudo bem em tópicos, texto é texto. Apresentação é apresentação. Geralmente a apresentação ela é mais compacta. E o texto você tenta explicar e dar uma robustez. Por quê? Para as suas ideias. E você tem ideias muito boas. Mas o trabalho ele não está escrito. E ele não pode ser feito através do slide. Então, toma cuidado com isso. E eu queria que você lesse o seu texto para alguém. Então, assim, é também uma dica em função até da forma como você o estruturou. Lê para alguém. E tenta que seja uma pessoa da sua família, ou seja, um colega, assim, para ver se essa pessoa entende. Não faz uma apresentação como você fez. Você fez uma apresentação super boa, mas leia o texto. E aí, vê se a pessoa tem o mesmo entendimento que ela teve em relação à apresentação. Dá uma dissonância muito grande. E isso que me chamou muita atenção. Mas o teu trabalho eu acho que vale muito, muito a pena você investir no seu trabalho, em fazer todas essas modificações. Vai dar um certo, vamos falar assim, eu falo horas cadeira, né, para não falar outra coisa, porque você também tem um tema muito interessante e ele é muito problemático na nossa realidade. Aliás, todos vocês têm. Isabela, desperdício de óleo de cozinha. Bom, na introdução e caracterização, eu vi que você pode apresentar mais dados sobre o descarte. Então, de maneira geral, como que isso é feito? Que dados que existem sobre esse tipo de descarte? Existe alguma pesquisa que já foi feita? Você pode, inclusive, encontrar, eu estou colocando aqui para ficar na gravação, buscar trabalhos no Google acadêmico e verificar se existe algum trabalho feito sobre isso, que vai te dar algumas diretrizes. Muitos de vocês fizeram isso com os temas de vocês, apresentaram estudos da FAO sobre desperdício de alimentos, trouxeram fontes, e isso está faltando no seu. Não existe objetivos em etapas, tá? Esse termo ele não é utilizado, então existem os objetivos específicos. Por favor, troca. No último parágrafo, para cumprir, vamos falar assim, a gente vai ter no segundo bimestre. Então, por enquanto, você pode retirar isso ou pode guardar. Guarda que é melhor. Os procedimentos de mensuração, eles têm que vir antes da mensuração. Então, aqui vamos falar assim, você passou por um problema de inverter as posições das coisas. Então, inverta e invista na sua parte de metodologia. Se você vai definir o que são os stakeholders, e isso eu vi na maioria dos trabalhos de vocês, eu coloquei aqui no da Isabela, mas vale para todo mundo também, desculpa, alertando a todos. Quando a gente vai definir alguma coisa, a gente geralmente usa um autor. Um autor que fala qual que é a definição dos stakeholders e cita. Por quê? Porque, puxa, a definição do stakeholder não saiu da professora Fernanda. A professora Fernanda se embasou em algum autor para pegar e dar aula para vocês. E isso vocês também encontram com bastante facilidade.
Então, por favor, citem autores. Isso vale de forma geral para, vamos falar assim, para todo o texto. Janiele, a sua introdução, ela pode ser enriquecida com parte no que está no desenvolvimento, olhando a sua estrutura do texto. Eu queria que o seu desenvolvimento ele fosse totalmente ressignificado. Então, problema da pesquisa, qual é a caracterização, qual é o objetivo, objetivos específicos, metodologia, mensuração, definidos, então, conforme o primeiro slide que eu apresentei, o escopo de uma pesquisa. E o seu conteúdo, ele está bom. Você não tem um problema de conteúdo, é mais um problema de estruturação daquilo que você está apresentando. Gente, comentários, porque eu estou indo embora, vocês não estão falando nada, eu estou voando aqui. Se vocês tiverem perguntas, por favor, falem. Letícia, o tema seu de desperdício de alimentos em casa, a gente tem a questão das citações no texto, da forma correta, na bibliografia tá legal. Eu não entendi, eu não achei o teu problema de pesquisa, o teu objetivo de pesquisa, para mim ficou faltando. E ficou faltando você falar o que você vai fazer direitinho na sua metodologia. Você vai pesar, você vai mensurar, vamos falar, a receita do bolo. Para mim ficou muito vago. E, bom, após a coleta de dados, também é o teu caso. Guarda que ela começa a partir de hoje. Matheus, reutilização de descartáveis. Você não apresenta referências nem no texto e nem na bibliografia de maneira correta, assim como muitos outros. Preciso que a sua metodologia de pesquisa seja melhorada. Eu não consegui entender muito bem a tua metodologia. Você fez uma boa apresentação, mas eu também não entendi muito bem a tua metodologia durante a apresentação. E isso é uma coisa grave. Gente, metodologia da pesquisa de vocês é uma coisa que vocês têm que ser bem criteriosos na hora de escrever, para as pessoas entenderem o passo a passo. Os resultados, eles são preliminares, isso também vale para todo mundo. Esses resultados que vocês apresentaram é que, assim, vocês tiraram uma fotografia do tamanho do problema de vocês. E agora que você vai propor ações, e as contramedidas e o plano de ação. Então, agora a gente começa a segunda etapa. Milena, teu tema era coleta seletiva de lixos em condomínio de São Paulo. Eu acho que, assim, na introdução, é interessante você já pontuar o que você vai fazer. Foi uma coisa que ficou vaga, inclusive, na tua apresentação. Você fez um super referencial teórico. Eu fiquei assim, nossa, com a estrutura de trabalho que você está propondo, se ela, vamos falar assim, se ela evoluir, o teu trabalho é um típico trabalho que dá para ir para um evento que a gente tem como, por exemplo, os seminários de administração lá na USP. Porque você fez um referencial teórico bom. É uma coisa que eu não estou cobrando de vocês, é referencial teórico. Por quê? Porque ele dá muito trabalho de ser feito. Geralmente, dentro de um paper acadêmico, ainda que o seu não seja, ele é a parte que mais consome tempo. Então, eu falo, o pior você já fez. Dado que o pior você já fez, eu realmente te incentivo a você reestruturar a introdução, e pode ser a última parte que você queira mexer, para, vamos falar assim, a sua introdução seja contar a historinha do que a pessoa vai ler, vai ler em seguida. Mas, ainda que seu referencial seja bom, você precisa fazer as referências no texto de forma correta. E, vamos falar assim, aí, se for para alguma coisa mais acadêmica, aí a gente tem que conversar de ter referenciais de outros autores. Coisas que são
que são pecaminosas, Milena. Eu não consegui entender teu objetivo, nem a tua metodologia e nem a tua aplicação. Então, assim, é um super elogio ter um referencial teórico bom, mas se você não tem o resto, também pouco adianta. Então, assim, nesse sentido, você não atendeu aquilo que foi passado. Não sei se você percebeu, Milena, e até eu estou tentando conversar contigo, se você puder abrir o microfone, se você entendeu o objetivo do próprio trabalho. Então, depois vendo os outros, eu vi que, na verdade, eu não tinha entendido, não. Tá. Eu achei que tinha entendido, mas eu vi que não. Tá, visto que você vai ter que consertar de qualquer jeito, eu realmente acho que você não deve desperdiçar seu referencial teórico. Tá bom. Tá? Não tira o referencial teórico, não. Deixa ele ali. Até o último minuto, a gente vai achar um bom direcionamento para ele. Tá bom. Então, assim, eu acho que isso vale a pena rever. Eu espero que o que eu apresentei no início tenha te elucidado um pouco mais. Caso você ainda esteja perdida, eu te encorajo a gente agendar vamos falar assim, uma orientação fora de sala de aula. Então, um horário que não seja o horário da aula, ou que seja no final da aula, ou no começo da aula, para tirar todas as suas dúvidas, porque eu vi que é bem pontual, tá bom? Tá bom. Professor, Miriam, oi? é o Matheus. Você Oi, consegue dar Matheus. só uma voltadinha no meu rapidinho, só para eu printar aqui e já começar a consertar, por favor? Não, Matheus, não precisa printar, já está dentro do AVA. Ah, É a sua apresentação. então tá bom. Beleza. Eu já deixei para vocês lá. Por quê? Porque eu acho que isso para vocês é importante. Miriam, desperdício de alimentos na rotina do dia a dia familiar. Tem a questão das fontes, tanto no texto quanto na bibliografia, e não só vamos falar da forma de citar, mas colocá-las. Então, você não pode simplesmente se apropriar vamos falar assim, do conhecimento do outro e não citar da forma correta, senão a gente cai num problema de ética na forma de escrever. Isso daqui é uma coisa muito importante. Não utilizar a primeira pessoa, singular ou plural, então reveja todo o seu texto nesse sentido. No desenvolvimento, é bom que você quebre em objetivos e objetivos específicos, então entrar dentro daquela estrutura que foi pedida. E depois vem a metodologia. Então, assim, objetivos e objetivos específicos é um tópico, metodologia é outro tópico. Nela, você pode colocar um subtópico contexto da família a ser analisada. No teu caso, ele é muito importante, tá? Então, não deixa de caracterizar e colocar esse tópico em destaque. E aí você coloca a caracterização que você fez. Depois, então, de você explicar a metodologia, deixar a caracterização da família, aí você vai apresentar os resultados preliminares. Você já colocou algumas soluções. Como disse também logo no início, isso ainda a gente vai analisar para frente e vai ter que rever vamos falar, com olhos bem críticos em relação ao problema encontrado. Então, tem a questão do balanço aí a ser feito, para poder colocar as contramedidas, mas muitos de vocês já começaram a fazer esse processo, que está tudo bem. É que a entrega ela é posterior. Patrícia, sustentabilidade na decoração. Também entra na questão das citações de forma correta. Você fez uma pesquisa sobre o contexto vamos falar assim, o contexto da sustentabilidade na decoração, que ficou muito legal, mas toma cuidado com a forma como você escreve. Em relação à primeira pessoa do singular ou do plural, não usa isso. Isso, gente, de maneira geral, e aí comentando para todos, acaba empobrecendo um pouquinho o texto, deixando ele pessoal demais. Quando você vai escrever para o presidente da empresa, falando do relatório da sua área, você não fala eu fiz, eu aconteci, não. É o relatório da área. O relatório do estabelecimento. A gente muitas vezes não trabalha sozinho. E nesses trabalhos que vocês estão desenvolvendo, a maioria de vocês não vai trabalhar sozinho, por mais que vocês estejam redigindo o texto.
está envolvendo a família de vocês, está envolvendo a empresa de vocês, vocês estão treinando outras pessoas e difundindo isso, e vão contar com elas para melhorar o resultado de vocês. Por isso que não é nem na primeira pessoa do plural e nem do singular, tá bom? E precisa reescrever a questão da metodologia de pesquisa, ela não está precisa, que também é uma coisa que foi bem comum para todo mundo. Rayane, desperdício de alimentos. De novo, gente. Vamos melhorar a questão da citação das fontes, de onde você retirou. Eu não consegui entender o seu problema de pesquisa, então eu não consegui entender o teu objetivo. Por mais que o próprio título vamos falar, do trabalho diga, você precisa deixar, como é que eu falo? De vez em quando eu falo, óbvio, como se tivesse escrito na testa. Ele tem, vamos falar, quando você escreve, vamos falar assim, o teu problema de pesquisa, tem bastante informação importante, mas no final das contas você coloca um monte de informação, se tangencia por vários lados, mas você não vai lá e fala qual que é a questão o qual você está investigando de verdade. E aí, com isso, vamos falar, quando você vê... Quando eu falo problema de pesquisa, eu estou me referindo ao desperdício em si. E aí, o objetivo ele não fica claro. O que eu coloquei no slide da Rayane vale para muitos que têm a questão do objetivo. Geralmente, a gente escreve o objetivo a gente começa um objetivo escrevendo assim: este estudo ou esta pesquisa tem o objetivo de... E aí fala qual que é o objetivo iteris lipsis, vai direto ao ponto. Aí, como eu disse, ponto final. Os objetivos específicos são, aí sim, 2 pontos, e aí vocês colocam o objetivo específico 1 a 1, e aí vocês podem usar, inclusive, os bullet points para colocar os específicos. Sim, as frases diferenciadas. Não vi a descrição da metodologia. Só os resultados e os stakeholders. Então, precisa ter a metodologia, não é só apresentar os resultados preliminares. E, gente, o trabalho da Rayane, em relação às referências bibliográficas, vamos falar, no referencial, lá no final do trabalho, ele é um modelo que vocês podem adotar. Ele está excelente, ele não está bom, ele está excelente. Está muito bem feitinho, está dentro da norma, faz parte do trabalho, então, assim, vocês veem que eu pontuo 1 a 1. Parabéns, Rayane. Não é fácil ficar mexendo com bibliografia também, porque é uma coisa muito chata de ser feita do trabalho. Ricardo, primeira coisa, eu não achei o seu título no trabalho. Então, o trabalho precisa ter um título, ainda que ele já tenha um tema, tá? Pontuações. Não usar a primeira pessoa do plural ou do singular dentro do texto. Preciso que a relação de, vamos falar assim, de dados e as referências sejam feitas de forma correta. Eu acho que você fez uma excelente análise de contexto, ela está boa, só que a questão do problema em si, do objetivo de pesquisa, dos objetivos específicos não ficou clara. E, consequentemente, precisa melhorar a metodologia. Os resultados, você, apresentou, mas o tratamento deles é aquela questão que eu já venho falando nos outros. As referências bibliográficas, vocês podem conversar e ver o trabalho da Rayane, que é um dos modelos, ou vocês podem buscar as normas da ABNT e da APA. Tem norma para citação de site, tem norma de citação de livro, tem norma de citação de artigo, cada uma delas é diferente, e é importante vocês colocarem da forma correta. Rodrigo, consumo consciente dos copos descartáveis. Acho que dá para melhorar a questão da metodologia, e no teu caso, e quem abordou, vamos falar, quem abordou a empresa, é importante caracterizar a empresa. Às vezes a empresa não deixa com que vocês falem o nome, mas vocês podem falar o setor que ela o porte que ela no caso assim, vocês estão tratando de vamos falar assim, uma loja só, porque podem ter várias, no caso da farmacêutica.
Se é uma empresa, vamos falar assim, a parte administrativa, se é a operação. Então, você pode fazer essa caracterização e está dentro da metodologia. Assim como a Miriam fez uma caracterização da casa dela e está super bem feitinha, acontece a mesma coisa com quem está fazendo na empresa. E eu gostei muito do teu trabalho, eu achei que ele está muito bem encaminhado, fora essa questão. Vinícius, preferência... Ok, obrigado. Preferência por consumir produtos biodegradáveis. Eu acho que você tem material para fazer uma introdução mais robusta, então introduzir melhor o teu trabalho, explicar o que você está fazendo, colocar elementos ali que vem logo abaixo. A sua introdução ela já traz os objetivos, então cuidado com isso. Segue aquela estruturinha que está no primeiro slide apresentado hoje e que tem nas outras aulas. Não usa a primeira pessoa, singular ou plural. E aí, enfim, o que eu tenho mais a comentar é em relação da estrutura do trabalho mesmo, a ser seguido. Pessoal, em relação aos trabalhos de vocês, todo mundo que entregou o trabalho, eu fiz análise e coloquei aqui. Quem não apresentou, quem não comentou o trabalho, porque era dia de prova, ficou com 0. Quem não entregou na data correta, também ficou com 0. É um comprometimento que tem. Foi levado em consideração a prova integrada de vocês, que valia 30%, e os outros 70% eu distribuí entre, vamos falar assim, entre as atividades. Eu achei que, de modo geral, inclusive para o primeiro bimestre, a turma foi muito bem. Eu falei para vocês, eu pego muito mais pesado durante o bimestre com vocês, para que na avaliação vocês vão melhor. E eu fiquei muito contente com as apresentações e com o empenho que vocês têm dado para desenvolver o trabalho. Eu espero que muitos dos trabalhos que vocês estejam fazendo evoluam para outras, vamos falar assim, se vocês tiverem interesse posteriormente de desenvolver iniciações científicas, que sejam encaminhados para apresentações vamos falar, como eu disse, nos seminários da USP, vamos falar assim, em eventos como o Engema, que são de sustentabilidade, que eu acho que pode comportar um trabalho feito durante um semestre ou às vezes até um ano. Eu encorajo vocês a pensarem sobre isso, só que sim, dá trabalho, e aí não vai ser só no âmbito do que muitas vezes da casa de vocês, vai ser num espectro um pouco maior, por isso que eu estou falando, é uma coisa a ser desenvolvida. Eu estou tentando aqui fomentar com vocês a questão de estruturação de um trabalho, de uma escrita, de uma apresentação, mas também vendo se vocês têm interesse, vamos falar assim, pela pesquisa em si. Quem tiver, vai querer seguir em frente. Quem não tiver, tá tudo normal também. E fazer essa aproximação entre a vida nossa e a sustentabilidade, que ela é muito, vamos falar assim, ela tá no nosso dia a dia. Pessoal, comentários, perguntas. Para mim tá tudo ok, professora. Ficou bem explicado o que a gente tem que arrumar e o que a gente tem que fazer também. Então, para mim tá de boa. Isso, indo no mesmo sentido da Bárbara, eu acho que é bem importante esse tipo de feedback, esse tipo de comentário, porque a gente consegue atuar onde a gente errou e desenvolver o melhor possível para o final do semestre. Legal. Eu adotei hoje essa forma, vamos falar, como é uma prova, eu estou dando feedback de prova. Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia entregar as provas. Eu achei legal fazer isso e mostrar, na verdade, de todo mundo para todo mundo, por uma questão. Vocês podem conversar entre vocês. Existem muitos trabalhos com pontos muito fortes e vocês podem aprender uns com os outros. Foi muito mais... A intenção foi não expor os pontos fracos, mas verem que vocês têm as coisas em comum, em muitos deles, mas tem muitos pontos fortes e que vocês podem buscar, eu chamo de benchmarks, a serem apresentados e, vamos falar assim, potencializar o trabalho de vocês. Isso é super comum entre nós.
aprender com o nosso colega. E isso é uma constante na vida de qualquer pessoa, porque se você parar para pensar que a gente está em constante crescimento, nós somos eternos estudantes da vida. Comentários, pessoal? Perguntas? Se não, vejo vocês na sexta-feira. Vai começar às 7 horas da noite. Vai ter a palestra com o Rodrigo Lima. Ele vai falar de sustentabilidade no agronegócio. Vai ser uma palestra super interativa. Divulguem. Se vocês quiserem que vamos falar assim, que o pessoal da família esteja assistindo com vocês, sim, encorajem eles a assistirem. Depois vai ter a apresentação do pessoal, pequenas apresentações, como as de vocês, do pessoal do mestrado, 10 minutinhos cada um, sobre diversos temas que ligam à sustentabilidade por diversos ângulos. Eu acho que vai ser interessante para vocês e para toda a turma de administração. E legal que vocês podem depois ir pedindo pelo chat, se vocês tiverem interesse, o contato deles. Eles têm muita fonte de informação dentro daquilo que eles estão estudando. E isso, para vocês, seria importante, porque é meio caminho andado, né? Tá legal? Tudo certo. Ok, professor. Certo. Bom, então, uma boa noite a todos. Vejo vocês na sexta-feira. Conto com a presença de vocês. Lembrando, para vocês, e se vocês quiserem também divulgar, vai valer horas complementares e vai ter a chamada no final do programa como um todo. É um programa grande, né? Vai levar bastante tempo, mas ele vale muito a pena. Não só como horas, mas de conteúdo para vocês. Então, se vocês têm colegas de outras turmas, não deixem de avisar. Eu não sei se a senhora já falou, mas vai ter aula nesse dia? Não, nesse dia a administração inteira vai estar dispensada, entre aspas, para poder comparecer ao evento. Sexta-feira não tem aula, tem evento. E a presença é obrigatória. Vai contar para vocês horas complementares. E eu vou Como fazer... será feito? Oi? Desculpa, professora. Como será feito as horas complementares? A gente tem que fazer um relatório? Como é que vai ser esse procedimento? Então, o procedimento com relação às horas complementares, eu não sei. O coordenador pediu para que eu controlasse, vão ter outros professores também dentro do evento, controlando quem que está presente ou não. Provavelmente, sim, vocês vão ter que fazer alguma coisa, mas isso vai ser ligado diretamente com o coordenador. Porque vocês Professora, eu posso te pedir uma licença rapidinho? Claro. Que agora tá todo mundo aqui, eu consigo falar mais fácil. Eu perguntei para o coordenador sobre essa parte aí, né, como que a gente vai comprovar que a gente esteve lá, como que vai funcionar essas horas, e ele falou que basta a presença, que terão professores fazendo esse controle, perguntando, vendo quem tá mesmo, quem entrou, quem saiu, e basta a presença para conseguir essas horas. Ótimo, Milena, muito obrigada por me esclarecer isso, porque ele só falou para mim... Para mim, coube a questão de controle de presença. Eu vou fazer chamada, esse é um ponto. Mas 2, eu vou ficar fomentando perguntas. E a palestra do Rodrigo, ela é interativa. Ela é interativa que vocês vão ter que responder, inclusive, questionário online. Não é um questionário invasivo, mas aí os gráficos são criados à medida que a gente vai conversando. É muito legal, gente. É uma ferramenta muito legal. Aqui a gente vai utilizar na sexta-feira. Então, eu encorajo super vocês a assistirem. Não é porque vale horas complementares, mas porque vai ser muito interessante. Bom, é isso. Da minha parte, é isso. Professora, só uma questão, desculpa interromper. Vai ser pela plataforma do Zoom mesmo? Não sei se já foi falado no grupo, mas... Vai ser no Meets, vai estar na plataforma do Meets e tem já o endereço no próprio site da universidade. Ok, então, obrigada.
Mas se vocês quiserem, Milena, eu vou fazer o seguinte, você como representante, eu vou colar para você eu vou mandar o roteiro que eu mandei para os alunos da pós-graduação que já tem o endereço lá. E aí você divulga para todo mundo. Tá bom. Porque aí tem a descrição do currículo do Rodrigo, quem que vai apresentar o quê, dos alunos do mestrado, aí vocês vão saber o que vai acontecer de verdade, tá bom? Beleza. É isso, pessoal. Perguntas? Não? Da minha parte está tranquilo.